Fazendo barulho no ar aqui na sua rede Vida de Televisão, YouTube e Rádio Shalom, seja muito bem-vindo. Hoje, mais uma vez, programa especial, vamos até 1h da manhã. E para você que está acompanhando a exibição aí no YouTube, aí você vai até a hora que você quiser, o pessoal pausa, né? Volta, salva. É bom demais, gente. Hoje a tecnologia nos permite aí estar juntos todos os dias da semana. Isso aqui importa, que a gente possa fazer barulho todos os dias da semana. Delny Bezerra, boa noite. Boa noite, Diego, e que alegria estar junto com você aqui, com você aí de casa, para a gente fazer muito barulho na noite de hoje. O nosso programa está super especial. Você sabia que Deus ele tem um plano para você? Deus ele tem um plano para a sua vida? Você está disposto a descobrir qual a missão de Deus para você hoje? Aqui no Fazendo Barulho nós vamos refletir sobre a vida de dois grandes missionários que são colunas da igreja, Pedro e Paulo. E através do exemplo da vida deles nós vamos também perceber qual a missão que Deus nos chama de maneira pessoal a vivermos na nossa casa, junto com a nossa família. Será que Deus só chama aqueles que são mais notáveis? Será que Deus só chama os que são mais capacitados, preparados, os que são consagrados a Ele? A gente vai ter um bate-papo super legal e você não perde por esperar na noite de hoje aqui no nosso Fazendo Barulho. Nós vamos te levar também ao túmulo de São Pedro, lá no Vaticano. Vai ter dica de filme. Coisa boa. Vai ter novidades do Festival Hallelujah 2023. Tô na expectativa. 25 anos de Hallelujah esse ano. E tem mais, tem acampamento de jovens pelo Brasil, Acampus. E você vai saber onde vai ter um Acampus aí perto da sua cidade, quem sabe na sua cidade também. Nós vamos ter também a adoração ao Santíssimo Sacramento e desde já você pode enviar para nós suas intenções de oração no nosso Instagram, @FazendoBarulho, ou também colocar no chat aí do YouTube. Aproveitando que o Diego também já começou esse programa cheio de alegria, cheio de emoção, eu quero acolher você que está acompanhando a gente agora com muita alegria. Se é a primeira vez que você está acompanhando a gente, você que sempre interage conosco nas nossas redes sociais, muito obrigada por estar conosco construindo esse programa. Tem gente que sugere tema, tem gente que diz como é que foi, o que é que achou, o que é que sentiu no momento de adoração. E a gente espera ainda mais que essa interação aqui entre nós e você que está acompanhando a gente cresça ainda mais. Por isso você pode divulgar o nosso programa para outras pessoas, mandar o link aí nos seus grupos de WhatsApp, fazer aquele story e marcar a gente, porque o programa de hoje está muito especial. Nós vamos começar hoje em alto nível, tá? Comunidade Shalom em inglês, né? Olha aí, New Direto York. de Nova York, novidade maravilhosa na sua tela. Locked inside the house, Jesus came and stood among them and said, Shalom. He showed them his hands and his side. Shalom, as I've been sent by the Father. In the same way I came to send you. Breathe your Holy Spirit, Lord, just as you did on that day, and heal us from the fear that takes away our hearts from you. Breathe your Holy Spirit, Lord, and forever your peace will rest upon us all the days of our lives.
Fazendo Barulho de hoje está só começando e a gente acabou de conferir a versão belíssima feita pela comunidade Shalom em Nova York da música Faz Repousar, composta pelo nosso querido irmão Rafael Morel da comunidade Shalom, que é vocalista da banda Entre Tons. E essa música ela fala do Espírito Santo. Estando fechadas as portas do lugar onde eles estavam, veio o Espírito e os encheu de parresia. E na noite de hoje nós vamos conversar sobre Pedro e Paulo, que são dois apóstolos cheios de parresia do Espírito, né? E nós desejamos que esse Espírito venha sobre você também, né? Para que a gente possa absorver ao máximo dessa nossa conversa, até porque nossos convidados são super especiais e tem uma que é inclusive internacional, que é a nossa querida Adriana Rivera, colombiana de Bogotá, missionária da comunidade Shalom, e também o João Carlos, nosso irmão aqui também, da direção do Fazendo Barulho. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Boa noite, Diego, Delny, boa noite você de casa. Realmente é uma alegria, boa noite, Adriana. É uma alegria estarmos juntos aqui nessa noite. Gente, nós vamos agora acompanhar um vídeo onde a gente vai conhecer um pouco mais das colunas da igreja, Pedro e Paulo. Celebrado em 29 de junho, esses dois grandes apóstolos defenderam o Evangelho com as suas vidas. São considerados pilares da Igreja Católica. Na passagem do Evangelho de São Mateus, Pedro faz a sua confissão de fé em Jesus, reconhecendo-o como o Messias e Filho de Deus. Jesus se alegra e percebe que não veio de Pedro esse reconhecimento, mas sim do Pai. Em resposta, Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículos 18 e 19. Assim, São Pedro é reconhecido como o primeiro Papa. Depois da ascensão, Pedro torna-se o ponto de referência dos apóstolos. Começa a falar em público, a pregar e fazer curas. Foi convocado, preso e solto diversas vezes. Converteu milhares. Olha a importância de São Pedro, sendo usado como instrumento de Deus para fundar a igreja. Já São Paulo era chamado Saulo. Era um fariseu de linhagem nobre e tinha cidadania romana. Ele perseguia ferozmente os cristãos. De acordo com os Atos dos Apóstolos, em uma de suas perseguições, a caminho de Damasco, ele vê uma luz e cai de seu cavalo, ficando temporariamente cego. Cristo aparece e o converte. Continuou seguindo para Damasco, onde o cristão Ananias o batiza e assim teve sua visão recuperada. Adotou o nome de Paulo e passou o resto de sua vida pregando o Evangelho sem descanso às nações do Mediterrâneo. Foi o apóstolo dos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Olha a importância também de São Paulo, espalhando o Evangelho entre os pagãos. Pedro e Paulo se encontram algumas vezes em Jerusalém. Discutiram sobre as orientações a serem adotadas pela igreja nascente. Por fim, os dois apóstolos voltam a se encontrar em Roma. São Pedro passou seus últimos anos liderando a igreja em Roma, durante a perseguição de Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, por não se considerar digno de morrer como nosso Senhor. Ele foi enterrado na colina do Vaticano, e a Basílica de São Pedro foi construída sobre o seu túmulo. São Paulo morreu decapitado e não crucificado, porque era cidadão romano. Ele está enterrado em Roma, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Existem várias discussões sobre a data do martírio dos dois. Segundo o site oficial do Vaticano, o martírio dos dois pilares da igreja aconteceu no dia 29 de junho do ano 67. O Papa Bento XVI chamou esses dois apóstolos de principais patronos da Igreja de Roma. A tradição cristã
sempre considerou São Pedro e São Paulo inseparáveis. Juntos, de fato, eles representam todo o Evangelho de Cristo. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Vocês viram aí que Pedro e Paulo fizeram uma grande diferença na história da igreja. Jesus escolheu aqueles homens comuns e fez deles grandes anunciadores do Evangelho, grandes missionários. E é com muita alegria que nós temos aqui 2 missionários, né, o João Carlos e a Adriana, que vão falar um pouquinho também sobre a vida missionária deles e o que eles aprendem com a figura de Pedro e Paulo. Eu quero saber, primeiro da Adriana, o que mais te chama a atenção na vida de cada um? Tem algum aspecto que você olha e diz, eu quero viver isso, eu quero trazer isso para a minha vida? Com certeza, eu acho que quando a gente olha a vida deles, lê a palavra de Deus e começa a ver a humanidade deles, eu acho que isso me chama muito a atenção, ver homens normais, homens que tiveram uma experiência de Deus e que isso foi se transformando de uma forma incrível. E a gente vê essa história na Bíblia, né? Lendo os evangelhos até as cartas. E eu acho que assim, São Pedro, para mim, esse desejo de amor a Deus. Quando eu penso em São Pedro, quando eu leio aquilo que ele viveu, eu vejo um homem que desejava amar a Deus. Desde o momento que ele teve a experiência com Deus, com Jesus, o desejo dele era morrer com ele. Eu quero ir contigo até o fim, eu quero caminhar sobre as águas, eu quero fazer os milagres que tu me pedes, fazer a vontade de Deus. Então eu acho que o que eu mais admiro é o desejo de amar a Deus, mesmo fraco, acolhe as promessas de Deus e ele vai, ele não sabe, mas ele vai, né? Mesmo com todas as fraquezas dele. E São Paulo, assim, é apaixonante a vida dele, porque quando a gente vê esse homem inflamado, Paulo é aquele que quer ir para todos os povos. Incansável, né? Incansável, ele vai até o fim. E uma pessoa que realmente deseja anunciar em todo o tempo. É um homem que está no cárcere, né? Se diz assim, no cárcere? Sim, sim. Sim. Obrigada. Ele é meu tradutor, certo, gente? Qualquer coisa ele vai ajudar aqui. Ele preso, né? Ele também, quando está com saúde, quando está doente, quando está bem, quando está mal, ele anuncia a todos. Então, isso assim arde no meu coração, o desejo de sempre estar à disposição da missão. Para você, João. Olha, a Adriana ia falando assim, me encanta, me chama a atenção esse desejo de Pedro, esse desejo apaixonado, esse desejo de dar a vida, né? Me encanta também um outro lado, o lado B desse desejo, né? Onde assim, Pedro tinha assim, esse desejo, esse ímpeto, mas ia lá e dava com a cara no chão, né? Verdade. Tipo assim, né? Acho que me encanta também esse Pedro que deseja, tem esse desejo muito grande, mas que caminha tropeçando, né? E tropeça e cai na misericórdia. Eu acho que eu me relaciono muito com a história de São Pedro, com o testemunho de São Pedro, nessa ótica, né? Assim, né? Aquele que tem um grande desejo, um coração apaixonado por Deus, contudo frágil, né? Capaz de cair, capaz de negar, né? Capaz, como a tradição nos diz, né? Capaz de querer fugir do martírio e Jesus ter que cruzar com ele, como a tradição nos conta. E diz assim, pra onde você tá indo, Senhor? Tô indo dar a vida de novo, né? Por Pedro, né? Que tá fugindo. Então, eu admiro muito no testemunho de São Pedro esse homem que vai, que cai, que é colocado de novo de pé e segue. São Paulo realmente é apaixonante, né? Nesse ímpeto missionário, mas eu me identifico muito com a paternidade de São Paulo. Não sei se você que está em casa já parou para pensar sobre isso, né? Sobre a paternidade espiritual de São Paulo, mas quando nós lemos nas cartas, quando nós lemos tudo que é atribuído a ele, nós vemos esse homem de Deus que dá tudo pela evangelização e não esquece dos seus filhos espirituais. Né? Tá ali ao lado, cuidando, orientando, exortando e os lançando, sobretudo, na dinâmica da vontade de Deus. A paternidade de Paulo era um negócio tão profundo, né? Que ele queria ser pai até de Pedro, né? Ele tinha aquela paternidade, naquela caridade também, né? E do temperamento dele, que ele chegou muitas vezes lá para Pedro e disse, rapaz, não faça isso não, né? E assim, Pedro, muito humilde, acolhia, né? Pedro era o chefe, né? Mas eles existiam essa relação, é muito colaborativa. Vocês falaram algumas coisas já, mas eu queria que vocês dissessem que outras dimensões, né, da personalidade de Pedro, de Paulo,
podem ajudar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O João falou da paternidade também, né? A Adriana falou da dimensão do amor de São Pedro, né? Pedro sanguíneo, né? Paulo colérico. Fala um pouco mais aí, de que coisa a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Eu acho que os dois, eles tiveram uma experiência de amor com Jesus, né? Como nós desejamos que todos tenham. Você, com certeza, já hoje na adoração, já teve uma experiência de amor. E essa experiência de amor foi o que levou eles a ir, eu acho que o abandono e a confiança em Deus, né? Uma característica que os dois têm e que a gente precisa crescer muito. Meu Deus, se a gente confiasse em Deus, né? Se a gente se lançasse nos planos de Deus, nossa vida com certeza seria plena, seria feliz. Eu acho que é algo que nós podemos aprender muito deles e precisamos pedir essa graça de confiar. Esse Jesus que olha para a gente, como eu me lembrava, né? Lá nas águas, no meio de tudo, nas ondas, nas dificuldades que muitas vezes nós podemos viver. E Jesus que olha para nós e vamos, caminha, confia, crê. E ele que vá, como diz João, caindo, né, quase se afogando. Exatamente. Mas foi resgatado, né, pela confiança e a misericórdia de Deus. Então eu acho que temos muito a aprender assim, também desse abandono, dessa confiança no amor de Deus. Nessa dinâmica do dia a dia, o que a gente pode aprender com eles, eu acredito muito que a gente pode aprender dos dois essa relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro era ali um amigo, né? Jesus, quando se recolhia mais, Pedro estava sempre junto, né? A gente vê essa narrativa, essa relação pessoal. E quando a gente para pensar que Paulo entrou nessa relação depois da ressurreição, Paulo não teve esses mesmos momentos que os outros apóstolos, contudo, ele é uma pessoa de profunda relação com o ressuscitado. Então, tipo assim, essa relação de amizade dos dois, porque só uma pessoa de relação é capaz de dizer, como nós ouvimos de Paulo, né? Na minha fraqueza que sou forte. Né? É capaz de dizer assim, nada me separará do amor de Cristo. Do amor de uma pessoa que ele nunca tocou. Como assim? Mas o amor de uma pessoa perda, né? que ele conhece de verdade por uma experiência. Então, eu acredito muito que isso a gente tem a aprender dos dois, sabe? Nessa relação tudo se constrói, né? O Diego citou até a questão de temperamento, né, dos dois e tal, né? É bonito olhar para eles como essas pessoas que, independente do ímpeto primeiro deles, foram se deixando transformar para a santidade, né? Então, no fim das contas, tudo é perda, tudo é considerado esterco, porque o que vale mais é essa relação com o Senhor. Eu fiz questão de mencionar também, porque na nossa vida, a gente está falando de cotidiano, né? A gente às vezes tem desavenças, né? Pessoas que pensam diferente, né? A gente vê nos Atos Apóstolos, se eu for ver com calma ali, tem uns arranca-rabo. Tem vida real, né? Tem vida real. Mas eles estão, assim, lutando pela mesma causa, e você vê que isso não é motivo da igreja se separar em nenhum momento, né? Ali era uma mesma igreja, né? E eles se edificavam mutuamente. Mas me chama muita atenção essa questão do Pedro muito pronto a obedecer o Senhor, né? Mesmo quando faz bobagem, né? Assim, guarda a tua espada, Pedro, que eu dou já um jeito nessa orelha que caiu no chão aí, né? A gente fala brincando, mas assim, Pedro muito... Aí Pedro volta atrás, né? Quando Jesus aparece ressuscitado, que ele estava nu, se veste logo, né? Ele tem assim também uma prontidão, né? Em voltar quando precisa voltar, né? Voltar pro trilho. E isso é muito importante, porque na nossa vida tem quedas. E aí a gente vai caindo e não pode demorar a voltar. Diego, tu citando isso aí, não sei vocês, mas às vezes eu penso, quando a gente olha para esses testemunhos de Pedro no Evangelho, é como se Pedro sinalizasse pra gente uma pessoa que está constantemente voltando ao primeiro amor. Uma pessoa que é capaz de ter esses atos, esses ímpetos, né, por amor, né? Tipo assim, às vezes a gente lê, parece até assim um Pedro bonachão, né? Assim, tipo assim, é um Pedro que faz isso aqui, aí é corrigido, aí volta. É um Pedro que, meu Deus, é o Senhor, deixa eu me vestir aqui, pular na água. Enfim, uma pessoa que está sempre em prontidão, porque o coração está inflamado, né? Está assim, é aquele que eu escolhi seguir, é o meu Senhor. Então, tipo assim, uma pessoa que está sempre retornando ao primeiro amor. E quantas vezes a gente não precisa fazer esse mesmo caminho, né? De fato, eu ia lembrando também daquela passagem onde Pedro diz a Jesus, né? Senhor, que não te aconteça. Eu queria ser formado até de Jesus às vezes, Pedro, né?
Senhor, que não te aconteça morrer, jamais. Ele era livre para se expressar. É longe né? de ti acontecer isso. E aí Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus. E Pedro ali aprendendo com o mestre, né? The Chosen também está aí para nos ensinar muito sobre essa humanidade daqueles que se relacionavam com Jesus. Fica aí a dica para você assistir depois na sua casa, que vale super a pena. E galera, seguinte, na Basílica de São Pedro, nós vimos até algumas imagens da Basílica, no vídeo em que nós vimos falando sobre a figura de Pedro e Paulo. A igreja guarda o túmulo de São Pedro e as relíquias dele podem ser vistas pelas pessoas. Olha aí que grande graça. Se você não foi nesse lugar ainda, agora você vai ter a oportunidade de conferir como é esse lugar tão especial para a nossa fé católica. Na penumbra da necrópole vaticana, coração da cristandade, permanece acesa a luz da fé de Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Sob o altar da Basílica Vaticana se encontram 19 urnas transparentes que conservam os fragmentos dos ossos de Pedro. Por muito tempo, pesquisou-se sobre essas relíquias que pertenceram a um homem de corporatura robusta, que morreu em idade avançada e dos quais faltam os ossos dos pés. Um detalhe que evoca a crucificação de cabeça para baixo, segundo a vontade do apóstolo. O Papa, que em 1939 ordenou as escavações debaixo da Basílica, foi Pio XII, e o local da sepultura de Pedro foi descoberto 10 anos depois. Somente em 1952 foi encontrado um nicho funerário coberto de grafites preciosos que continham ossos considerados do apóstolo. No dom do Papa Francisco a Bartolomeu em 29 de junho de 2019, solenidade de Pedro e Paulo, há também a intenção de Paulo VI. Certo da identificação dos restos ósseos em 1968, o Papa Montini ordenou a colocação dos mesmos em urnas transparentes. Das 19, pediu que 9 fossem colocadas numa caixa de bronze, que foi destinada à capela privada do apartamento papal, dentro do Palácio Apostólico. Aberta no Sagrado de São Pedro, no final do Ano da Fé, em 24 de novembro de 2013, a caixa foi colocada ao lado do altar, a pedido de Francisco. Esse relicário agora foi doado a Bartolomeu. Um pensamento que veio do Espírito Santo, assim explica o Papa na carta endereçada ao Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Um presente que Francisco imagina ao lado das relíquias do apóstolo André, o pescador, o primeiro chamado. É o abraço de Francisco e Bartolomeu que indicam o caminho, já entrevisto em Jerusalém por Paulo VI e Atenágoras, que doou ao Papa Montini um quadro em que André e Pedro estão abraçados. 2 irmãos que ainda hoje não deixam de olhar para a unidade da Igreja. Está aí a belíssima Basílica de São Pedro, na belíssima Praça de São Pedro, no Vaticano, tem formato de chave, né? Aí, todo cheio de simbologia aí com relação a também, né? Aquela passagem que Jesus dá a Pedro as chaves do reino do céu, que desligares na terra será desligado no céu, que ligares na terra será ligado no céu. Enfim, tem muita riqueza lá, gente. Muita coisa boa para a gente conhecer. Outro detalhe interessante que eu queria falar com vocês era desses contextos sociais diferentes, né, que envolvia a vida de Pedro e de Paulo. Pedro era um homem simples, um pescador. Já Paulo, cara estudado, né, discípulo de Gamaliel, né? Fariseu, filho de fariseus. Outro é doido, quando ele queria... brincando, né? Quando ele queria humilhar também, né? Mas enfim, ele realmente tinha muitos dons, né? Muitas aptidões, muito conhecimento. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse Jesus que chama pessoas em contextos tão diferentes, mas a fim de uma mesma missão, né? São 2 colunas sustentando a igreja. Eu acho que quando nós vemos assim a vida de Jesus e a diversidade das pessoas que ele chamou, nós vemos como ele realmente olha muito além do que a gente vê.
a gente sempre vê o que a pessoa sabe, identifica as pessoas pelo que, enfim, eles estudam, porque aquilo que eles trabalham, enfim, a gente tem muitos pensamentos assim que vai vendo as pessoas de uma forma diferente, mas Jesus, ele é aquele que olha o coração, ele é aquele que olha a essência da pessoa, ele é aquele que sabe os desejos profundos de cada um. E quando eu vejo esses contrastes na vida desses dois grandes homens, eu fico impressionada, porque eu digo, meu Deus, realmente ele conhece cada um e ele tem uma missão para cada um. E assim como tem na vida deles, também tem na vida da gente. E isso é algo assim que deve a gente parar para pensar, meu Deus, se eles estão diferentes, Deus chamou, mas se ele sabia que cada um deles será essencial para a missão que ele desejava, para alcançar outras pessoas, né? A partir disso, né, de que Deus vê o coração, eu trago isso aqui para a gente lembrar também que a gente está falando de chamado de Deus, que está na lógica do reino dos céus, né? Não está na lógica dos homens. Talvez na nossa lógica a gente poderia dizer assim, quem iria se tornar o chefe da igreja talvez tivesse que ser uma pessoa tão estudada quanto, né? E na verdade foi um pescador simples. A gente não sabe dentro da cultura dos pescadores daquela época, especificamente talvez outros saibam eu não, se Pedro sequer sabia ler ou escrever, né, assim, dentro da cultura, enfim. Mas a gente está falando da lógica do reino dos céus, né, que ultrapassa a nossa lógica humana. E aí olhar para isso me faz lembrar de uma coisa muito concreta, né? Esse Paulo estudado, bilíngue, né, ou trilíngue, a gente não sabe, né, falava mais de uma língua com certeza, da escola de fulano, Beltrano, esse Paulo cheio de tantos atributos que brilham aos olhos do homem, é o mesmo que é capaz de dizer todo conhecimento ensoberbece, só o amor edifica. Né, um Paulo que é capaz de olhar para tudo aquilo que ele tinha e dizer assim, eu considero tudo como esterco. Não é uma pessoa que não teve, que talvez se colocasse num lugar de recalcada dizendo, importante é a humildade, importante é não ter nada. Não, é uma pessoa que tinha tudo e é capaz de dizer, todo conhecimento ensoberbece, só o amor edifica. É uma pessoa capaz de olhar para tudo isso e saber que a lógica do evangelho gira diferente da nossa, né? E eles se viam muito dependentes uns dos outros também, né? Sim. Uhum. Mesmo dentro dessa... Porque existe a contradição do reino. Mas mesmo quando você entra nesse novo contexto, a gente vê que se a gente for tentar se escorar assim, onde é que eu vou para acertar aqui, né? Não Sim, tem. sim. Você vira aquele contexto de dependência constante. Paulo dependia de Pedro. Pedro dependia de Paulo, né? Quantas vezes a gente, até na nossa vida missionária, a gente vê respostas saírem do irmão que a gente menos imagina. Eles eram Exatamente. complementares, né? Eu me lembro até de uma situação engraçada que pode ilustrar um pouquinho. Em uma missão por onde eu passei, né, assim, de visita, eu presenciei uma situação muito engraçada, né, assim, entendam bem o contexto, né, mas tipo assim, tinham duas irmãs que estavam lá na equipe de cozinha delas, né, fazendo lá a faxina, e uma estava dizendo, tipo assim, né, talvez no momento mais difícil da vida, né, meio em crise, falando assim, não, porque eu estudei, eu fiz não sei o quê, eu, né, colocando todos seus gabaritos pra fora, né, e a outra irmã, né, com a sabedoria dela, disse assim, pois é, né, mulher, eu não estudei nada, estamos nós duas aqui agachadas lavando o mesmo chão. Né? Então a gente pode, com isso também, aprender, olhando para a vida deles, né, assim, né, a gente coloca esses contextos sociais e tudo, no fim das contas, Nosso Senhor só quer uma coisa de quem Ele chama, amor. Amor, fidelidade, desejo e capacidade de entregar tudo pelo reino, né? Então, tudo aquilo que a gente traz, né, na nossa história de vida, com certeza está a serviço, né? Com certeza, Deus se utilizou de Paulo ter estudado, Deus se utilizou de tudo. Como Deus se utilizou de Pedro também não ter estudado, como Paulo, como Deus se utilizou de tudo que Pedro tinha e trazia no coração. Acho que essas questões todas são muito importantes para a gente entender que com aquilo que a gente traz, a resposta que Deus espera de cada um é a mesma. Amor e o desejo de dar a vida. E dessa forma também, Jesus vai mostrando que nós somos iguais. Não tem um apóstolo maior do que o outro, ou melhor do que o outro. Às vezes João que diz assim, né? Ele me amava. João faz questão de dizer que era muito amado por Jesus, mas na verdade... O João é evangelista, João né? é evangelista. O João aqui também disse. O João também diz, pois é, reconhece esse amor, né? Mas todos eram muito amados por Jesus e Jesus coloca todos assim nessa linha de
igualdade. De fato, Deus ele enxerga o potencial de cada um. Isso que a gente está falando aqui não é só para quem é missionário, não é só para a vida da Adriana, para a vida do João, para a minha vida, para a vida do Diego. Mas é para a sua vida também, é saber que na sua vida Deus enxerga um potencial em você que nem mesmo você deve estar enxergando aí. Potencial de missão, potencial de uma vida nova, que Deus deve estar inquietando o seu coração para você viver e descobrir através da vida desses grandes homens de Deus que são Pedro e Paulo. O Diego foi falando um pouco sobre essa questão dessa complementaridade que havia entre eles e Paulo levava questões também para Pedro. Paulo ele questionava um pouco porque Paulo estava lá na evangelização dos pagãos, né? E bora, vamos lá evangelizar os pagãos e tudo mais. E aí começou a rolar algumas questões, e essas questões meio que vinham trazer algumas discussões entre eles, como é que a gente vai organizar a igreja a partir de então. E aí Pedro ouve Paulo, ele dá uma diretriz, né? Escreve uma carta apostólica, convoca um concílio, né, realiza um concílio para averiguar e esses novos cristãos que estão chegando, e os pagãos, como é que a gente vai evangelizar? Você vê que Pedro, chefe da igreja, para ouvir, é humilde, né? E Paulo também humilde para acolher aquilo que Pedro dizia. E ouvir a Deus também, né, Del? E ouvir a Deus, exatamente. Eu me lembrei aqui da visão, né? As visões que Pedro tinha também, né? E a Sim. visão do tapete que descia do céu, né? Que veio ali a encontrar muitas crenças que Pedro tinha, que Deus queria de alguma forma desconstruir dentro dele para dar a graça nova, né? E aí eu queria trazer um pouco também essa questão da humildade, que vocês aprofundassem um pouquinho dessa vivência da humildade na vida de Pedro, na vida de Paulo, também que é tão necessária a nós que seguimos o Senhor. Vocês podem até falar um pouco disso também, de que forma nós podemos abraçar essa humildade no seguimento a Cristo. Que diferença isso faz na nossa vida, né? Eu me lembrava, a gente aqui falando, sobre aquela carta de Pedro, quando vai falando que nós somos pedras vivas de uma edificação espiritual. E me lembrava muito da minha experiência com Deus, né? Eu sou de outro país e nunca imaginei morar no Brasil, nem ser missionária, nada disso. Mas eu alguma vez escutei essa palavra, né? Que falava que nós somos pedras vivas. E eu me lembro muito que na Jornada Mundial da Juventude o Papa falava sobre isso e ele dizia: e você, jovem, é uma pedra viva da edificação espiritual da igreja. Aí isso calava tanto no meu coração, eu dizia: meu Deus, então eu faço parte, eu tenho um lugar nesse edifício da igreja de Cristo, eu tenho um lugar ali. E isso tocou muito o meu coração, e eu acho que quando a gente acolhe essa graça com humildade, essa graça de que eu faço parte, independente de qual é meu lugar nessa edificação. Se eu sou aquela pedra assim, maravilhosa, linda, que vai ficar exposta para todos. Se eu vou ser uma coluna que ninguém vai ver, mas ser super importante para poder estar, né? Não sei qual é a minha parte. E essa é a grande descoberta que a gente entra a partir desse chamado, né? Saber que eu faço parte. Então, eu me lembrava muito disso. Como é importante a gente saber que se eu não vivo a minha missão, dentro dessa edificação vai fazer falta. Ninguém pode substituir a minha parte. Todos nós fazemos parte, independente de qual é o meu lugar. Então, eu acho que isso é uma aventura, né? Essa alegria de a gente querer descobrir qual é essa minha parte. E quando a gente descobre vivê-lo até o fim, é a alegria que a gente traz, né? Nós como missionários, mas você também na sua casa faz parte. Você também é uma pedra viva nessa edificação, né? Acolher o nosso lugar, né, Isso. nessa dinâmica toda. A gente aprende com os santos, né, que a humildade também vem através das humilhações, né? Saber lidar com as humilhações. E acho que Pedro e Paulo Realmente estavam ali no cadinho da estavam ali no humilhação. cadinho da humilhação, né? Porque, tipo, né? Quantas chibatadas eles levaram, quantas vezes, Já começa Paulo caindo do cavalo, né? Começa Paulo caindo do cavalo, né? Tipo, quantas missões, talvez falhas e frustradas, né? E tudo, a humildade se constrói na humilhação também, né? Aprender que na nossa vida a gente pode também, por amor a Cristo, né, ser capaz de tudo, ser capaz de qualquer coisa, né? Às vezes, para quem está acompanhando de casa, pode pensar, eles estão ali tão sorridentes e felizes, mas será que a gente não está aqui também fazendo um ato de humilhação? Né? Tipo assim, às vezes se expondo ou qualquer outra realidade, né? Eu acredito muito nisso, assim, olhando especificamente para o testemunho dos dois, né? Não há
como a gente crescer na humildade. E a humildade é um exercício também, né? A humildade é um exercício de escutar, como vocês mesmos pontuaram, não é Pedro que escutava Paulo. A humildade é um exercício de procura, como Paulo procurava Pedro. A humildade é um exercício de quebrar os seus paradigmas, como aconteceu com os dois em vista da evangelização. Então, a gente tem muito a aprender com os dois, mas eu acho que a partir dos dois eu me apego a essa máxima dos santos, né? Não existe humildade sem humilhação. Quem foge da humilhação está fugindo da humildade, quem foge da humildade está fugindo do encontro com Deus. Então, né, eu acho que é um pouco difícil a gente olhar para a humilhação e dizer assim, vem aqui minha amiga que eu quero te dar um abraço. É verdade. Mas a gente tem que aprender isso até o fim da vida, né? Você consegue reconhecer quanto foi bom, né? Aquilo ali pra gente. Eu tava lembrando de outra coisa também. A gente falou de como eles eram diferentes, de origem diferentes. Mas a forma de Deus agir também é diferente, dependendo da situação, né? Ele age de uma forma para alcançar Paulo, ele age de outra forma para alcançar Pedro, para alcançar Delnia, para alcançar João, a Adriana. Queria que vocês falassem sobre isso, sobre as formas de Deus agir em vista de um mesmo objetivo, de um mesmo amor. Até agora, quando a gente estava lanchando, eu estava falando isso com a Delnia. Eu disse, meu Deus, realmente é uma relação, né? Uma relação com Jesus. E quando a gente vê aquela palavra que Paulo, ele estava açoitado, falando assim, que tinha medo de que ele já tivesse morrido. Ou seja, ele estava super mal, né? E aí Jesus, ele fala com ele. Aí a gente imagina que ele vai falar o quê? Oh, meu filho, eu estou contigo, eu te livrarei amo, de todas essas vai dar perseguições. certo, né? A gente imagina. E o que Jesus disse? Coragem, né? Coragem, que ainda você vai testemunhar em Roma, né? Então, é impressionante. Eu dizia, meu Deus, eu, na minha oração pessoal, rezava com isso. A relação de Paulo com Jesus. E como o consolo de Paulo é saber que ainda ele tinha uma missão a realizar. O consolo dele não era que Jesus tirasse o sofrimento, mas era saber que Jesus estava ali e que ainda tinha uma missão. Então, isso é algo muito real. Quando a gente vê na nossa vida, muitas pessoas são alcançadas pelo sofrimento. Muitas pessoas sofrem muito. E às vezes a gente diz, meu Deus, assim, mas por quê? Enfim. Mas quando a gente vê que existe uma via de Deus, uma pedagogia, uma forma como Deus se comunica comigo, a gente vai compreendendo. Muitas, às vezes, é a doença. E por essa via Deus vai amando, por essa via Deus vai santificando, vai unindo a família, vai fazendo milagres impossíveis. Então ele se utiliza de uma pedagogia para quê? Para que a gente fique mais perto de Jesus, para que a gente viva a santidade, para que a gente alcance aquilo que nós somos chamados a ser, a viver a vocação. Então é algo bem concreto, assim, existe realmente uma pedagogia de Jesus com cada um. E que é incomparável. Né? Eu aprendi numa missão onde eu morei um provérbio, um ditado muito específico de lá que diz assim, toda comparação é idiotice, né? Parece meio agressivo, né? Mas toda comparação é idiotice. E de fato né? E quando a gente traz para esse aspecto aqui, né, tipo assim, a pedagogia de Deus para a vida de cada um é única, incomparável, né? Assim, não tem como você especificar, não tem como você dizer assim, Deus faz assim na minha vida, então vai fazer na sua, ou tipo assim, aprenda de mim que andei antes de você esse caminho. Deus pode conduzir cada um pelo caminho que ele achar melhor, assim. A gente não tem como determinar os desígnios de Deus, né? A gente aprende na própria palavra de Deus quem sonda os desígnios do Senhor. E falando disso, até me lembro muitas vezes de algo que também a gente aprende na Escola dos Santos, né? Sobre os juízos temerários, né? Às vezes a gente olha para a vida das pessoas e a gente emite um juízo temerário, né? Que é aquilo, tipo assim, a gente está emitindo um juízo a partir do que a gente está vendo, mas o que Deus está construindo atrás, o que Deus vem construindo ao longo da vida daquela pessoa, a gente não sabe. A gente precisa ter muita cautela com isso, né? Pra gente ter esse respeito. Deus está fazendo alguma coisa. Não cabe a mim.
Deus realmente está fazendo muito nesse bate-papo. Daqui a pouquinho a gente continua a conversa com vocês dois. E olha, eu sinto aqui no meu coração que Deus está atraindo muitas pessoas, sobretudo missionários, pessoas que já são de caminhada. Inclusive, se você já é de alguma comunidade religiosa, de alguma paróquia que já é assíduo ali no serviço, seja muito bem-vindo ao Fazendo Barulho. Muito obrigada por estar conosco. E eu sinto que Deus está atraindo você, na noite de hoje, a abraçar a sua missão. Tem uma pessoa que está assistindo a gente agora, que está com muita dificuldade na missão, está se sentindo frustrado, está se sentindo assim, querendo desistir, está se sentindo mal na missão. Deus está te chamando de volta a abraçar a tua via. Assim como Pedro abraçou a dele, Paulo abraçou a dele, Deus está te chamando a retornar. Na noite de hoje, daqui a pouquinho a gente vai ouvir muito mais sobre a vida deles dois, que tem muito a nos ensinar. Mas lembrando que hoje é dia 1º de julho, minha gente. Tá chegando, vem aí, o acampamento de jovens Shalom, mês de férias. Essa é a grande proposta que a comunidade Shalom tem a fazer a muitos jovens espalhados pelo Brasil. E o Diego vai explicar um pouquinho melhor como é que você faz para participar do Acampus. Quero falar sobre o acampamento de jovens Shalom, que vai acontecer em várias cidades do Brasil neste mês de julho. É um evento propício para os jovens terem experiência com Deus. Vou aqui mencionar cidades onde vai acontecer o acampamento de jovens, onde vai ter acampos. Atenção, pode ser que a sua cidade esteja aí nomeada: Aparecida, São Paulo, Imperatriz no Maranhão, São Luís no Maranhão, Crateús, Ceará, você que está em Recife, Pernambuco, João Pessoa, Paraíba, Aracaju, Sergipe, Araraquara, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, Fortaleza, Ceará, Juazeiro da Bahia, Sobral aqui no Ceará, Vitória no Espírito Santo, Campina Grande, Paraíba, alô Niterói, Rio de Janeiro, Parnaíba, Piauí, Santo Amaro, Diocese de Santo Amaro, São Paulo, Teresina, Piauí, Aracati, Ceará, eita, que é cidade, hein? Olha aí, Macapá, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Distrito Federal, Belém, Manaus, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Todas essas cidades vão receber o acampamento de jovens Shalom. Como é que você vai saber aonde vai acontecer na sua cidade? Acesse agora o nosso portal comshalom.org, www.comshalom.org, e lá tem as informações a respeito dos acampamentos de jovens. Aí você vai lá na sua cidade e vai descobrir a data, que dia começa, que dia termina, onde vai acontecer e como você faz para se inscrever, tá ok? comshalom.org, acesse agora. Nós vamos agora acompanhar Missionário Shalom no Festival Aleluia, logo em seguida intervalo e a gente volta. Pra tudo existe um tempo aqui, pra plantar e arrancar, pra chorar e pra sorrir, para dar, pra nascer e pra morrer, pra sarar e pra ferir, desfazer e construir, para tudo que Deus faz sentido.